Constantino cavalgou centenas de quilômetros até a costa da Gália. Lá, ele se juntou a seu pai, que se preparava para uma campanha contra os rebeldes Picts ao norte da Bretanha. Juntos, eles atravessaram o canal e viajaram para reprimir a revolta. Mas sua união durou pouco. Em 25 de julho de 306 d.C., na cidade de York, o pai de Constantino morreu. Logo depois, as tropas declararam seu popular filho Constantino o novo imperador da Bretanha e da Gália. Sem o consentimento de Galério, Constantino aceitou a oferta da legião. Com seu filho Crispo e sua segunda esposa Fausta, ele retornou à capital de seu pai, Trier. Para um usurpador, o futuro era incerto. A posição de Constantino era delicada. Ele fora aclamado somente pelas tropas da Bretanha e, afinal de contas, ainda tinha todo o resto do império. O que ele precisava era de legitimidade. Constantino, aos 34 anos, agiu rapidamente para estabelecer a autoridade. Ele imediatamente declarou-se contra a perseguição aos cristãos. Mandou soltar todos os prisioneiros. Com isso, assegurou o apoio de uma importante minoria. Eu vejo um processo gradual de mudança religiosa. Constantino descobrindo mais sobre o cristianismo, pensando no que os cristãos poderiam fazer por ele, e lembrando da capacidade de resistência, da coragem mostrada por cada cristão que foi martirizado. Aí estava uma religião que talvez funcionasse para ele. Constantino então resolveu reagir, liderando uma série de bem-sucedidos ataques contra os bárbaros além do Reno. Alguns prisioneiros foram trazidos de volta para Trier e usados para divertir o povo nas arenas da cidade. Constantino, que estava governando a Gália com sucesso, expulsou os francos e alemães num grande massacre, capturando seus reis, que foram, num magnífico espetáculo, entregues às bestas selvagens. Em pouco tempo, Constantino tinha o controle do oeste, mas o centro do império, Roma, Itália e África do Norte, haviam sido conquistados por um outro usurpador, Maxêntio. No início do ano 312, Constantino atravessou os Alpes até a Itália para conquistar esses territórios. Ganhou 2 batalhas no norte, e então marchou para Roma. Maxêntio demoliu todas as pontes sobre o rio Tibre e preparou seu exército para a batalha decisiva. O exército de Constantino acampou próximo às ruínas da ponte Milvia. Constantino fez uma dramática declaração às suas tropas. Ele disse ter tido uma visão divina. Ele viu um facho de luz em forma de cruz, aonde estava inscrita a vitória. A aparição deste sinal o deixou impressionado. A mente do imperador foi fortalecida por essa aparição divina e milagrosa. Sócrates Escolásticos. Para a minoria cristã do seu exército, a declaração de Constantino foi um momento de inspiração. Os restantes acreditavam que o Deus do imperador traria vitória. A batalha foi sangrenta e rápida. As forças de Constantino esmagaram seus oponentes, que fugiram em pânico de volta para Roma.
centenas, incluindo Maxentio, se afogaram no rio Tibre. No leste, o imperador Galério morreu. Foi sucedido por um competente general chamado Lucínio, com quem Constantino imediatamente fez um pacto. Deu a ele a mão de sua irmã Constantina em casamento. O império agora estava dividido em dois: Constantino no oeste e Lucínio no leste. Constantino começou a promover sua popularidade com o povo romano. Construiu muitos prédios e realizou projetos extravagantes. Completou a obra de uma vasta basílica. Restaurou o Circo Máximo e construiu o maior arco do triunfo em Roma. Por volta de 324 d.C., Constantino mais uma vez declarou guerra contra Licínio. Houve uma imensa batalha em Adrianópolis. Constantino, com 52 anos, foi ferido na coxa, mas mesmo assim liderou seus homens à vitória. Licínio bateu em retirada para a cidade de Bizâncio. Aí, Constantino e seu filho, Crispo, derrotaram o inimigo. O vitorioso Constantino agora construiria uma nova Roma no leste. Onde César estiver, lá estará Roma. Herodes. Constantino decidiu marcar sua vitória expandindo a antiga cidade de Bizâncio, situada onde a Europa encontra a Ásia. Essa seria a cidade de Constantino, Constantinopla. Constantino construiu uma capital nova no leste porque ele precisava. Ele conquistou o poder no oeste em 306. Mas em 320, quando ele conquistou o leste, após ter governado o oeste por 15 anos, ele não conhecia ninguém no leste. O leste vinha sendo governado por um regime alternativo. Ele não tinha nenhum contato, nenhum elo de comando. Então eu acho que foi estritamente uma necessidade política que o levou para o leste. Constantinopla seria uma nova capital, assim como Nicomédia, Trier, Antioquia e a antiga Roma. Mas o imperador queria que sua capital fosse maior do que as outras. Dizia-se que ele estava construindo a nova capital e mudando a capital de Roma para Constantinopla. Mas eu acho que, na verdade, era um processo lento. Constantinopla, enquanto cidade importante e capital, demorou a se desenvolver. Podemos até dizer que ele estava construindo a cidade que seria a sede do poder. Tinha um centro cerimonial, ele construiu um palácio, tinha o Senado. Ele deu à cidade um senado, tinha um cerimonial e uma enorme estátua de Constantino. Arquitetos e artistas foram recrutados de todas as províncias. As preciosas artes do mundo clássico foram roubadas. Ele ofereceu grandes incentivos para a nobreza de Roma viajar para o leste e formar uma nova aristocracia. Mas eles se recusaram. A população da cidade lentamente chegou a 50 mil. A de Roma continuava perto de 1 milhão. Mas o centro do poder estava mudando inexoravelmente para o leste. Constantino, assim como Diocleciano antes dele, adotou o estilo excessivo dos potentados orientais.
Usava roupas elaboradas, muitas joias, perucas, perfumes e uma coroa de pérolas. Vivia cercado de bajuladores, escribas, arquivistas, sacerdotes e eunucos. Imperadores foram elevados acima de suas funções. Eles foram removidos de suas funções. Eles são protegidos por uma imensa massa de serventes, cuja função é filtrar as solicitações, evitando que as pessoas cheguem perto. Em 325 d.C., Constantino convocou mais de 300 bispos para um conselho na cidade de Niceia. O imperador os forçou a concordar pela primeira vez com uma doutrina cristã padrão. O Credo de Niceia vem sendo adotado pelo mundo cristão desde então. O motivo pelo qual eu acho que ele era um cristão devoto é porque dá para sentir. Você percebe pelas cartas e documentos que ele nos deixou. E nós sabemos pelo seu biógrafo que ele pregava na corte às sextas-feiras. Ele juntava os súditos e eles achavam isso extraordinário. Ele os reunia, orava e então os repreendia. Vocês têm que melhorar, era o que ele basicamente dizia. Vocês têm que tomar jeito, senão vão todos para o inferno. Vão queimar no fogo eterno. Constantino construiu igrejas por todo o império, enchendo-as de artefatos prateados e dourados, mosaicos e mármore. Ele fez de sua idosa mãe Helena uma líder da fé cristã e a enviou em romaria pelas cidades santas. Nem todos os cristãos aceitavam as medidas do imperador. Os cristãos mais antigos o criticavam por enriquecer a igreja com bens e poder e empobrecê-la em virtudes. Mas o apoio de Constantino levou a um enorme aumento de adesão. No próprio Palácio Imperial, numa grande placa colocada no meio do teto coberto de ouro, ele mandou colocar o símbolo do nosso Salvador, composto de uma variedade de pedras preciosas pregadas em ouro. O símbolo tinha o objetivo de defender o Império. Eusébio. Aos 58 anos, Constantino mais uma vez liderou seu exército ao outro lado do Danúbio. Ele perseguiu os godos e os samaritanos por suas terras e lhes impôs uma humilhante paz. Àqueles que aceitaram seus termos, foi oferecida parte dos benefícios do Império. Ele sujeitou o povo bárbaro à autoridade de Roma. Ele alistou homens em idade militar no seu exército e, para outros, deu terras para suprir suas necessidades. Eusébio. A política de assimilação não era nova. Mas Constantino não podia evitar um vasto número de ávidos candidatos a terras ou se juntando ao exército. O Império Romano pode suportar um certo número de pessoas se incorporando a ele ao longo de um determinado período, mas quando não há equilíbrio, aí o processo de assimilação desmorona. Nos portões do palácio, você vê filas de bárbaros com tipos e aparências distintas, cabelo e barba, rostos soturnos, olhares aterrorizadores e corpos imensos. Alguns mascorados, alguns brancos como a neve e outros pretos como o ébano. Anônimo. Os altos custos da assimilação e defesa pesaram muito,
sobretudo para os cidadãos que Constantino queria proteger. Quanto mais soldados no exército, mais salários a pagar. Quanto mais centros administrativos, mais burocratas a serem pagos. Quanto maior a corte imperial, mais servos para contratar. O equilíbrio entre produtores e os produtores agrícolas e os consumidores no exército e na burocracia mudou. Consume-se mais, produz-se menos. Isso quer dizer que o sistema que Constantino criou tem dentro dele mesmo a semente da sua própria destruição, se as coisas começarem a dar errado. Na primavera de 337 d.C., Constantino viu as ameaças dos bárbaros contidas e um império forte e unificado à sua frente. Mas Constantino, aos 65 anos, estava doente. Na Nicomédia, ele decidiu que sua hora havia chegado e pediu aos bispos que o batizassem. Ao final das cerimônias, ele se vestiu com um manto imperial radiante, tão brilhante quanto a luz. Reclinou-se num sofá totalmente branco e nunca mais aceitou vestir roxo. Eusébio. Algumas semanas depois, Constantino morreu. Foi posto num sarcófago, ao lado dos outros 12 apóstolos representantes de Cristo. Foi Constantino, com sua conversão, através do seu sucesso como governante de todo o Império Romano, que permitiu que o cristianismo se tornasse a religião do Império.